Ok, estamos de volta mais uma vez. Papo Café e Fotografia. Esse programa que discute e traz até você uma série de profissionais do segmento. Se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação, enfim, é só entrar no nosso, no GC e enviar um e-mail para nós. No programa de hoje eu vou estar conversando com o Juvenal Pereira, que é fotógrafo, repórter fotográfico, é um estudante da fotografia, continua sendo, e um professor também, porque eu, por exemplo, quando iniciei na fotografia, eu já conhecia o trabalho do Juvenal e tenho a satisfação de apresentá-lo hoje a vocês, né, Juvenal? Muito obrigado pelo convite. Então, é uma honra para nós poder estar apresentando você e seu trabalho nesse sentido, né? E primeiro eu gostaria de saber que você dissesse um pouco, falasse um pouco de você, como que você iniciou na fotografia, porque o principal fator dos nossos acompanhantes é o seguinte, é saber como os fotógrafos abriram seu espaço, como cada um começou a fazer a sua história e continua dentro dessa história. Como que foi a sua chegada até a fotografia, a tua apresentação, o início mesmo? Eu tenho uma explicação simples e uma mais complexa. A simples é o seguinte, eu troquei uma espingarda para uma máquina fotográfica. Aí, essa é a simples, a complexa é assim. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Correto. Desde novinho, gostava de estudar, gostava de ler. E aí eu morava no interior de Minas e fui para a capital, da capital, assim, outro tipo de ensino, outro tipo de relacionamento com a vida, até que cheguei próximo a mãe de um amigo meu, que tinha um ateliê, e ali no ateliê tinha muitas vertentes da cultura. Tinha música, tinha jazz, a gente estava lançando Jimi Hendrix, tinha Rolling Stones começando, Beatles, e a literatura, o balé, todas as formas de arte que ela possibilitava. Correto. Esse conhecimento para mim. Aí foi quando eu troquei essa máquina fotográfica por uma espingarda. Você tinha a espingarda? Eu tinha a espingarda e troquei para a máquina fotográfica. Sei. Que ela demorou 3 meses, depois eu entreguei a espingarda para mim, cheguei a receber a máquina, demorou 3 meses. Poxa, mas por que a câmera estava em Porto Alegre. Estava em Porto Alegre. Aí o cara mandou pela Varig, um dia fui lá, mas nisso eu já tinha tido nesse ateliê, as pessoas, meu amigo era filho dessa senhora que chamava Antonieta Salles, que tinha um ateliê. E Perfeito. E nesse período eu gostava muito de cinema, estudava cinema. Tinha um centro de estudo cinematográfico em Belo Horizonte, como se fosse um cineclube. Que excelente. E ali nesse ateliê a gente discutia os filmes, discutia a vida, discutia a política. E ali foi um polo irradiador do meu processo de formação cultural, praticamente, ali nessa casa. E a fotografia, ali, e logo depois um amigo que morava um pouco perto desse ateliê, tinha um quarto pequeno na casa dele quando nós fizemos um laboratório fotográfico. Essa câmera era uma 35? Era 35. Essa câmera chamava Agfa Silete, e ela não tinha fotômetro nem telêmetro, tudo era variado. Eu me lembro da Agfa. Então essa é a minha primeira máquina minha primeira máquina. A satisfação de ter uma câmera, falar, não, essa é a minha câmera. Eu já peguei umas emprestadas antes, porque não era barato, né? Sim. Então, esse marido da Antonieta Salles, ele tinha uma Built 2, era a Built 2. Sim. Que era uma máquina que tinha mais recursos, tinha telêmetro, tinha fotômetro, e de vez em quando ele me emprestava. E aí eu fui somando conhecimento. E com esse pessoal, esses meus colegas, a gente ia para o laboratório, revelava, copiava todo aquele processo de aprendizado, revelador universal, revelador Rodinol. Sim. Tinha toda uma coisa ali da gente iniciar no processo científico da fotografia. Correto. Aí começou ali com trabalhos autorais. Então a gente, como o ateliê era um ateliê artístico, a gente começava a pensar fotos artísticas mesmo. Sim. E até a gente tinha um concurso de fotos do ambiente rural, e aí nós, em conjunto, fizemos uma espécie de um coletivo e fizemos responder um primeiro edital de um concurso de fotografia. Mas a gente não ganhou, mas fizemos ali as fotos, esse trabalho para se projetar, né, se mostrar para ser conhecido como fotógrafo. Que bom, que maravilha. E ainda bem, né, que você trocou a espingarda por uma câmera fotográfica, né? Era um Winchester. Uma Winchester, quer dizer, perdemos o caçador, mas ganhamos
Um excelente Ela fotógrafo. tinha um problema, ela tinha a mira muito ruim, a espingarda, eu nunca acertava no alvo. Ainda bem, né? Ainda bem que não acertava, né? Que aí a máquina fotográfica, o alvo era mais pontual, né? Então, Juvenal, eu gostaria assim que você nos desse um foco do trabalho que você tem feito. Você tem alguns trabalhos específicos, como esse trabalho dos negros e negras. Eu queria que você falasse um pouco desses trabalhos. Né? Então, por coincidência dessas que só a vida te propõe, hoje é dia da Lei Áurea, né? Hoje foi assinada a Lei Áurea. Então, estou sendo entrevistado por um negro, num ambiente de negros ao meu redor. Eu fico muito contente de vocês me permitirem essa proximidade do universo de vocês. Que maravilha! Então, o mundo negro, para mim, ele parte de uma bisavó que eu tinha, que também era negra. Mas, por uma felicidade dela, ela foi educada com um fazendeiro que tinha respeito pelas pessoas e deu a ela educação bacana. Sim. Ensinou ela, assim, ela pôde estudar em colégios bacanas, pôde aprender inglês, latim, francês. Pô, que maravilha! E ela só teve um problema, como ela era uma filha natural, quando o cara morreu, ela não tinha direito a herança nenhuma, entendeu? Sim. Mas era assim a coisa. Mas ela pegou a herança, essa oratória intelectual, uma que você transporta, né? Sim, e ela chegou a ser correspondente de um calendário, chamava calendário, não chamava, almanaque, em Portugal. Ela morava perto de Montes Claros, entende? Sim. E daí a minha vida, por ter essa ascendência, esse pé na África, né? Sim. Veio ela negra, depois o meu bisavô, depois o meu avô, depois o meu pai. Eu já fiquei um pouco mais claro, mas tem esse DNA negro na minha história. Então, daí depois eu comecei a estudar. Como eu gosto de estudar, comecei. Quem é o negro, né? Quem é essa pessoa? Que indivíduo é este, né? Aí fui e virei jornalista. E virei jornalista, trabalhei para uma revista bacana, uma revista O Cruzeiro, que me abriu um outro universo de colegas, de profissões. E logo que eu começo a trabalhar nessa revista, eu fui trabalhar com o Fernando Brant, que era parceiro do Milton Nascimento, outro negro. Então aí, com o Fernando Brant, eu entrei para o Clube da Esquina. E fiquei muito próximo do Milton Nascimento, que então, novamente, o negro presente na minha vida. Que maravilha. Então, vamos começar a ver algumas das imagens do Juvenal, por favor? Porque aí você já vai nos dando uma ótica sobre isso. Então, eu preparei essa apresentação de slides, no início da minha carreira profissional. Essa foto, por exemplo, foi feita quando eu era correspondente do Cruzeiro em Salvador. Sim. E esse personagem é o Walter Smetak, que ele era do Seminário de Música de Salvador, que tinha uma aura em cima dele que parecia um guru. Sim. Então, ele tinha uma atratividade pelo conhecimento musical dele, pela personalidade dele. E um dia eu fui entrevistá-lo e ele me marcou um horário e saía no ateliê dele na Universidade da Bahia. Certo. Antes de chegar, eu começo a ver um solo de violoncelo. Aí eu lembro, começo a ser inebriado por esse som, e quando chego no ateliê dele, ele está se tocando e nem foi pousado, eu começo a fotografar. Poxa, você já chegou e já pegou acontecendo. Já, porque quanto mais espontâneo, quanto mais natural você vê a foto, mais melhor, eu acho que ela tem mais uma linguagem mais assim, que abrangente, que te toca, né? Sim, com certeza. Vamos ver mais uma próxima imagem. Então, aí, aquela outra foi em Salvador, e essa aí já é Brasília, quando eu passei um tempo em Salvador, depois fui para Ouro Preto, depois fui para Porto Alegre, depois fui para Brasília. E em Brasília, essa dimensão, esse espaço geográfico que Brasília propõe, pela arquitetura, tem é muito grande, né, os espaços de Brasília. E eu fui um dia desse aí que eu estava testando uma câmera, falei assim, olha, vamos fazer uma foto aqui aproveitando esse fim de tarde, essa luz bonita. Legal, aí que ótimo. E me colocando na paisagem, né? Excelente, excelente. Então essa aí é a Sônia Braga. Isso aí eu vim para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, assim, em 81, e fui trabalhar naquele caderno 2 do Estadão. Do Estadão. E ali no caderno 2 eu só fotografava o show, a arte, todas as manifestações que tinha em São Paulo, que o jornal considerava importante de documentar, eu ia fotografar. Perfeito. Isso aí eu fui fazer um ensaio com a Sônia Braga na casa que ela estava hospedada aqui em São Paulo, entende? Perfeito. E ela está sem maquiagem ali, né? Perfeito. Esse é o Glauco, sim, o pai do Geraldão. Sei, cartunista. E eu via os cartoons deles e assim ele estava comendo um sanduíche,
fumando, cheio de bituca, isso que como ele caracteriza o Glauco, né? Aí Sim. me pediram também para fazer uma matéria sobre ele. Aham. Aí eu falei assim, Glauco, vamos imitar o teu personagem aqui. Teu personagem, né? Aí fomos para o banheiro lá da agência que representava ele, fizemos o sanduíche, pegamos um monte de bituca, botamos um posto de mulher pelada lá atrás e tudo como ele... E aí eu fiz essa foto. Essa Legal. foto foi publicada no Caderno 2. Maravilha. Esse é o Arrigo Barnabé, Arrigo. o autor do Clara Crocodilo, que foi uma das mais importantes viradas musicais, né? Sim. Teve ele, Arrigo Barnabé, a Lira Paulistana, exatamente, né? O pessoal que fez Itamar toda Assunção, aquela mudança. E ele era mais erudito, né? Uhum. E aí nesse dia eu fui com o poeta Ademir Assunção, ele era jornalista, meu parceiro, fomos para a casa dele ali perto da Praça Benedito Calixto e fazer uma reportagem com ele. Então também é momento espontâneo. Dificilmente eu peço para o cara mudar, sabe? Sim. Eu me locomovo até achar o momento certo. Sim, até achar o momento que... Legal. Isso aí é aquela o Bu. O Bu do Cacá Rossetti, ele tinha uma peça que chamava Bu Rei. E ele estava Esse é o Folias Físicas e Patafísicas. E aí o jornal me pediu que fizesse uma foto deles e ele era candidato a presidente. O jornal me pediu fazer uma foto e eu falei assim, bom, vou levar esses caras perto do Palácio do Governo, né? Uhum. E ali atrás está o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Isso era no Morumbi, que hoje esse espaço não existe mais. Aí está cheio de condomínios aí. Legal. Aí o Lobão e a Daniele. Também estava numa matéria dentro do Caderno 2. Sim. Ele estava sendo entrevistado pela Leonora Amarante. E aí, enquanto ela entrevistava o Lobão, eu fiquei na mesma mesa com a Daniele, que é aquela que está no fundo da foto. Sim. E eu olhava para ela, achava que mulher bonita, que mulher maravilhosa essa na minha frente aqui, enquanto ele está ali, né? E comecei a pensar que foto eu faria deles. Uhum. E o Lobão é muito irreverente, né? O Lobão Sim, é um cara sem dúvida. todo provocativo, até hoje ele Até hoje continua, Aí né? eu falei assim, eu vou inverter os valores. Eu vou convidar eles para ir para o banheiro dos homens e ela vai fazer o papel de mulher, de homem, Sim. e ele vai fazer o papel de mulher. Uhum. E aí fomos para o banheiro dos homens, dirigi as fotos e depois tem várias outras fotos. Essa é uma das que eu selecionei para esse momento. Ok, maravilha. Então isso aí é o Raul Cortez, numa peça que ele apresentou ali no Teatro Rui, parece que ali no Bexiga, sabe? Esqueci o nome do teatro hoje. E eu fui fazer a peça e também nesse período tinha fotografia colorida, era muito preto e branco, né? E eu fiz muitas fotos e achei essa foto muito bem composta, essa luz, né? E esse abraço, sabe? É interessantíssimo. Eu acho que a geometria dessa fotografia ficou muito bonita mesmo. Tem um momento assim de fusão de corpos. Excelente. Da mulher se entregue. A luz em si êxtase, é muito legal. É uma luz de cima. Pode mudar. Então essa era uma modelo. Eu fui fotografar como é o nome dele? É um fotógrafo que faz muito playboy, cara. Que é um espanhol, como que é o nome dele? Duran, aquele... Exatamente, J.R. Duran. E fui para o estúdio do J.R. e aparecem umas modelos maravilhosas, assim, em volta dele. Eu falei assim, ô Duran, eu queria fazer uma foto tua com ela dando uma mordida na tua orelha. Ele falou assim, não, isso não pode porque minha mulher vai brigar comigo. Então eu falei assim, então tá bom, então eu vou... Você permite que ela saia comigo um pouco na rua, para fazer umas fotos dela na rua? Permito. Então fomos lá. Eu saí com ela e falei assim, olha, fica aí na frente, pousa para mim. E ela tinha essa Cláudia Liz, né, sabia posar, então fizemos um ensaio e acabou essa foto eu escolhendo para fazer para vocês verem. Maravilha. Esse é o Raul Seixas. Outra matéria que o Estadão me pediu para fazer sobre ele, e ele já estava num momento bem de fragilidade, já estava quase, não saía mais, e estava dentro da casa dele, que era ali perto do Butantã. Sim. E aí eu fui fazer o ensaio, fui eu e o Ademir Assunção fazer a reportagem e fiz muitas fotos dele. Nesse dia ele se vestiu de novo, mudando várias vezes a roupa para ter variações, né? Sim. E fui para o jornal e mandei revelar os filmes. E quando a pouco veio o Léo Preto e falou, já teve problema nos teus filmes, não saiu nada de fotos. Nossa, o que eu faço? Né? Eu fui dar aquele impacto, assim, como é que eu resolvi essa parada? Aí liguei para o Raul, falei assim, olha, aconteceu isso, Raul. Eu falei assim, não tem importância, você pode vir aqui agora? Posso. E voltei lá de novo. Aí eu já estava sozinho com ele, na casa dele. Sim. E tive talvez fui até melhor.
Porque ele ficou mais à vontade. Como estava eu e ele só, ele mostrou um diário dele cheio de fotos, coisas inéditas que nunca foi publicado, sabe? Até hoje ainda não foi. Pode mudar. Aí eu fiquei assim, entendendo o Raul. Entendi. E eu vi uma foto do Raul tocando sem o microfone, sabe? Tem várias imagens dele ali. Legal, então nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já. Enquanto isso, eu vou fazer uma foto imaginária aqui do nosso querido Juvenal. Papo Café e Fotografia volta daqui um pouquinho. Chegou a promoção Amores da Minha Vida do Internacional Shopping. De 30 de abril a 11 de junho, você pode ganhar um Kia Soul zerinho ou 2 motos Honda CB300 para curtir muito com quem você ama. É isso mesmo, um Kia Soul zerinho e 2 motos Honda novinhas. Aproveite, a cada R$250 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Viu só? O amor pode te levar a lugares distantes, igualzinho aos nossos prêmios. Vai, surpreenda quem você ama. Internacional Shopping Guarulhos, seu mundo acontece aqui. Estamos de volta, Papo Café e Fotografia, como sempre, especialíssimo. Hoje conversando aqui com o nosso querido Juvenal Pereira. Tá, então vamos continuar vendo o material. Então agora nós vamos entrar no trabalho sobre os negros. Essa é uma foto que eu peguei na internet, que é os negros sequestrados da África dentro de um cargueiro, e aí eles conseguiram fazer a foto desses indivíduos sequestrados, né, dentro do navio negreiro e com os donos deles ali. Perfeito. E essa foto para mim é muito emblemática, porque eu nunca tinha visto essa foto em nenhuma publicação, eu encontrei na internet. Eu também desconhecia. Pode mudar. Então agora essa sequência de fotos são sobre negros, e o negro foi sequestrado da África principalmente pela mão de obra que ele podia fazer. Exatamente, E aí eu faço algumas fotos onde a mão do negro tem como o principal objetivo do meu trabalho. E a mão de um negro minerador de diamantes, em Diamantina. E na mão desse essa negro, fotografia é belíssima. Na mão desse negro tem $100 mil em diamantes. Então esses diamantes são lá de Diamantina, e tudo isso foi feito em Diamantina, porque eu estava fazendo um trabalho sobre Diamantina, e foi aqui onde o negro veio trabalhar o diamante, todo esse diamante, e aí eu criei essa chance. Eu vi um negro no banco, falei assim, esse cara que tem uma mão forte, aí sabia que o cara tinha um diamante, liguei para o cara, se aceita fazer a foto, vamos fazer a foto, e a foto só podia ser no escritório do cara pelo poder do dinheiro. Essa é uma foto na mina do Chico Rei, que também é outro personagem negro muito importante na história de Ouro Preto, né? Acho que você conhece a história do Chico Preto. Conheço. E esta era uma das pessoas que administrava ali um restaurante que tem na metade da mina do Chico Rei. Essa é a mão do Biló, que é um grande DJ, talvez o primeiro DJ negro que teve em São Paulo. Olha e ele fazia um baile ali na Penha, que chamava todos os negros, naquela história que o negro só podia fazer festa no terreiro, por todas aquelas contingências de proibição, e depois eles conseguiram fazer uma festa dentro de um centro cultural onde que os indivíduos iam lá para trocar ideias. Entendi. Onde que era possível uma troca de ideias. Perfeito. Essa é de uma cantora ali na Rua do Samba, na General Osório. Eu nem me lembro o nome dela, mas eu acho... Maravilhosa, uma maravilhosa. Foto assim de uma coisa forte da mão junta, né? E ali, eu acho que se você for ver para trás da imagem, tem um monte de informações, né? Maravilhosa, belíssima foto. Aí também outra mão do negro, e a mão dele, de um cara da Congada. Isso era um encontro da Festa do Rosário, em Justinópolis, perto de Belo Horizonte. E a mão do negro aí sempre é fotografada como mão de obra, né? Quer dizer, está sempre realizando uma... Então, mas aí já de um negro livre, né? Sim, mas sempre realizando uma ação. Sempre uma ação. E agora, ele vai bater o tambor, que o tambor era a voz do negro. O negro não podia falar, né? Ele só podia falar entre eles, e o tambor ecoava a voz, ecoava a narrativa
Excelente. Ou através da música, através das Exatamente. canções que trazia da África, né? E esse era um candombe. E fala cada vez mais, até hoje ainda fala. Né? Então, a voz é o tambor, né? É. E esse é um negro da Amazônia. Uhum. Essa aí, ele fica na margem do rio Roosevelt, bem perto da divisa da Amazonas com o Mato Grosso. E ele chamava Chico Preto. E ele era um seringueiro e ele também tinha muitas outras atividades. E durante esse período que a gente foi, eles foram incentivados a voltar a colher seringa. E aí era próximo do Natal. E eu falei, você de fato está colhendo seringa? Eu tenho aí 1.000 e tantos quilos de seringa, mas a Michelin não veio comprar seringa e eu estou aqui sem carne, sem comida, sem óleo. Poxa. E tinha uma grana ali. Eu falei assim, então tá bom, se você quisesse falar se tivesse uma chance de falar com o presidente da Michelin, o que você falaria? Eu falei assim, fala que ele é um safado, que ele prometeu me comprar a seringa e até hoje não veio comprar. Eu cheguei em São Paulo, liguei para o Michelin, mandei um recado para o Michelin, consegui achar a assessoria de imprensa, mandei um e-mail, aconteceu isso, assim, daí uns 2 dias a Michelin mandou uma equipe para lá para resolver o problema dele. Excelente, daí a força da fotografia. E também de você aproveitar o momento e usar dos meios de comunicação para chegar até a voz do dono, né? Poxa. Essa é a Jo Pereira, que ela é uma ativista, né? Ela é bailarina e ela tinha ali na Rua do Samba, ela fazia umas apresentações também. Inclusive tem um livro muito interessante que chama O Negro na Fotografia Brasileira, que é muito interessante e tem um registro, depois disso, não da chegada, mas a divisão dos negros que foram para diversas, distribuídos dentro do Brasil, que é muito interessante. Eu procurei recentemente, mas não achei. Mas agora já tem, nos grandes magazines tem. O Negro na Fotografia Brasileira. Então esse trabalho dos negros, eu pretendo ainda um dia publicar um livro. Eu já faço esse trabalho há 40 anos, já viajei quase o Brasil inteiro à procura das manifestações negras. Quem sabe se Papo Café e Fotografia de alguma forma não colabora para que este livro possa ser, se tornar realidade, né? Seria muito bem-vindo esse trabalho, esse apoio, muito bom. Vamos continuar vendo o trabalho do Juvenal? Certo. Essa foto é no Rio Negro, que um momento antes, assim, 1 hora antes, era uma tempestade absurda, aí, tudo bravo, e depois veio essa calmaria aí, que é um porto do Rio Negro. E essa foi em Joinville, eu estava também fazendo o trabalho de ouvir histórias de uma artesã, que esse projeto desse trabalho do Museu da Pessoa, ele ouve história das pessoas que conseguiram, através de programas sociais como a Economia Solidária, o Consulado da Mulher, eles capacitam essas mulheres a saber vender, a saber produzir, a saber coordenar. Então, eles dão até um apoio, às vezes, financeiro e de material. E depois para que ela liberam. Possa sobreviver. Para que ela aprenda a trabalhar de acordo com as regras do mercado. Entendi. Do empreendedorismo. Correto. E nesse intervalo, isso aí é a máquina de costura dela, é um detalhezinho daquela peça que puxa o tecido e a agulha da máquina de costura. Correto. Aí um detalhe, logo bem perto da casa de uma outra pessoa, que lá no bairro São Francisco, lá em Joinville, eu ouvi o barulho do trem, o apito do trem, falei assim, puxa, o trem passa aqui. Eu tenho um certo fascínio pelo trem e fui lá fotografar algumas cenas do trilho do trem. Essa peça chama O Jacaré, né? Que é isso aí, essa é onde o trem, você desvia o trem. Desvia, né? Esse fascínio vem de ser um bom mineiro, né? O mineiro tem todo uma o trem, né? Não é o trem, é o mineiro. Isso aí é no ateliê da Dirce lá em Joinville também, ela era uma costureira. E são coisas fora do trabalho, que o meu trabalho era fotografar ela. Mas interessante a composição, né? Isso aí também era no outro lugar, ali perto de Manaus, que era num porto chamado Porto Nossa Senhora de Fátima, que aí são frutas da Amazônia. Eu sei do nome de 2. Essa que tem uma amarela, saco branco amarelo, chama pupunha. A da direita é o cupuaçu e a da esquerda não sei o nome dela, mas é uma fruta de época da Amazônia. Sim. Esse é a pupunha. E a pupunha você usa assim no lanche da tarde, sabe? Essa casca alaranjada assim, que eles cortam isso e comem cozida com água e sal. Então ele tem alto poder calórico, de vitaminas. Então é um alimento muito forte. Bela textura, hein? E aí a gente voltando dessa expedição pelo Rio Negro, e quando eu olho assim, era um fim de tarde incrível, e esse movimento da água, que as
hélices faziam para transpor. Sim. Nossa, olha que... Estava no Avô Adei daí? Estava na Vadeira. Aí. Poxa, que maravilha. Então, é interessante frisar esses detalhezinhos que você estava dizendo, assim, essas pequenas imagens, por exemplo, da costureira ali, aqueles detalhezinhos, são muito interessantes, porque quem está iniciando uma jornada fotograficamente aprende, o aprendizado é empírico, né? Vamos ver os mestres trabalhando, então é interessante ver todas essas imagens como inspiração para quem já está fotografando e quem pretende fotografar, né? Até porque a fotografia hoje é uma coisa muito mais acessível a muitos profissionais e não profissionais, né? É como eu estava te dizendo aquela hora, as pessoas fotografam com telefone, com iPhone, com iPods, com uma série de coisas. Então, isso vale também como informação, né? Para as pessoas começarem as pessoas que têm interesse, claro, em se tornarem profissional, a saber educar o olhar, né? Uhum. Descondicionar o olhar para condicionar um novo olhar, né? Então, eu acho que o equipamento fotográfico, muita gente dá muita importância ao equipamento fotográfico, como se você tivesse uma Hasselblad ou uma Nikon ou tal, você faria boas fotos, mas não é isso, não é verdade isso. Você pode fazer boas fotos com a pinhole, que é uma caixinha de mescal, você pode fazer com essa daqui, com aquela dali. Com certeza, com certeza. Ele está fotografando a gente. O que de fato é fundamental? De fundamental que você, que esteja atrás da câmera, saiba operar aquela máquina e saiba tirar o melhor partido dela para aquilo que a tua cabeça pediu. Sim. Então você precisa ter conhecimento científico, conhecimento estético e conhecimento de ótica. Exatamente. Porque uma câmera dessa, o celular, ela te dá uma foto automatizada. Uhum. Todos podem ser fotógrafos, todos são fotógrafos. E tem muita foto bonita dessas pessoas que não têm conhecimento nenhum de fotografia, pela tentativa de erro e acerto. Como a gente também nós aprendemos muito na tentativa de erro e acerto. Hoje tem faculdades, tem a Universidade de Fotografia, que é muito diferente, principalmente do meu tempo, quando eu comecei. Eu queria que você falasse, Juvenal, para finalizarmos, um pouquinho desse projeto que tem lá em Camburi. Então, ali em Camburi, numa época, eu peguei uma indenização do trabalho de jornalista e comprei um terreno nos anos 80. E, ao longo todos esses anos, eu construí ali umas casas, beneficiei o terreno, ele ficou ali bem bonito, um lugar que eu gosto muito, que chama lá, a gente chama a Casa do Índio. A Casa do Índio. E fui estudar na USP, como eu te disse, fui depois de 60 anos. A Casa do Índio é uma referência ao quê? Então, eu vou te contar um pouco, assim, porque o nome Casa do Índio veio assim, eu tinha esse terreno e li essas revistas de arquitetura, eu queria uma casa que me satisfazesse para me construir ali. Li a revista de arquitetura brasileira, americana, inglesa, francesa, mas nenhuma das casas me interessava, porque eu achava tudo muito... Não fazia minha cabeça. E um dia, um amigo me convidou para conhecer os Avacanoeiros, que era chefe de posto, que ficava lá no noroeste de Goiás, perto de Minaçu. E quando eu fui visitar, ele me levou lá na aldeia desses índios e tinha uma casa que eles falaram, olha que casa linda, essa casa que eu quero para minha... Daí vem a Casa do Índio. E consegui, com o arquiteto da FUNAI, que ele me fez um projeto, eu construí essa casa em Camburi, que é uma casa Avacanoeiro, em homenagem a essa etnia Avacanoeiros, que é uma história maravilhosa que o tempo não vai dar para me te contar. Mas essa Casa do Índio, eu fiz um jardim em volta da Casa do Índio e, estudando na USP, um professor me falou assim, vamos lá, eu quero visitar a tua casa. Ele foi e me visitou, o professor chamava Arthur Matuque, visitou a casa com mais outros professores. E ele falou assim, por que a gente não faz aqui um projeto de residências artísticas? Eu te ajudo, a gente com a universidade, a gente pode criar aqui um projeto cultural. E nós fizemos o primeiro ensaio agora recentemente, que chama Projeto A Casa do Índio, de residências artísticas. Eu acompanhei alguma coisa. Que bom. É uma pena que não dá para falar mais hoje, mas você estará de volta aqui conosco e com certeza vai trazer mais imagens disso e falar um pouco mais sobre fotografia, sobre a Casa do Índio, sobre todo esse projeto, né? E Papo Café e Fotografia hoje vai ficando por aqui, mas estaremos de volta em breve. Um grande abraço a todos.